Álvaro, diga o nome completo, por favor. Álvaro Martins Oliveira Neto, Quantos anos o senhor tem? 25. Onde que o senhor está morando? Eloy Mendes, Sabe dizer o nome da rua e o número? Joaquim Brasiliano Pereira, 798. Com quem que o senhor mora aí? Moro sozinho. O senhor trabalha? Não, Como que o senhor faz para sobreviver? Tem alguma renda? tem. Eu recebo um benefício. É o benefício de prestação continuada? Não, Lodos. Ah, é esse mesmo, é a mesma coisa. É É, um salário mínimo então, né? é, E por que que o senhor recebe esse benefício? por causa que eu sou ruim de leitura. Uhum. Sabe dizer o nome da sua condição? Não, Certo. O senhor chegou a estudar? uma vez só. Quando? Ah, eu tinha uns 9 anos. Até uns 9 anos, até uns 11 anos. Mas eu não aprendi quase nada. Eu Uhum. era ruim demais, dificuldade demais. O senhor sabe ler e escrever? Uh-uh. Não? O senhor tem filhos? Não, não. Tá. E o senhor era daqui de Cândido antes? Canto de Abreu. O senhor nasceu aqui? Não, Tamarando. Certo. Sua família tá onde atualmente? Está morando aí no Paraná. Uhum. E por que que o senhor foi para Minas Gerais? Acho que eu tenho parente da minha mãe, mora pra cá, né? Ah, tá. Tá certo. O senhor sabe por que tá aqui hoje, né? Sei. O senhor está sendo acusado de ter tentado matar o André Nascimento Jeremias com golpes de foice no dia Hum, 27 de junho de 2018. O senhor uhum, tem o direito de ficar em silêncio, e isso não causa nenhum prejuízo ao senhor. E oriento os jurados nesse mesmo sentido. Se ele exercer esse direito, que não é só dele, mas é de todos nós, temos essa possibilidade. Isso não deve ser interpretado de forma a prejudicá-lo, por ser justamente um direito, ok? Mas, se o senhor confessar a prática desse crime, isso gera uma diminuição de pena, se for o caso de condenação. O senhor entendeu? uhum. O que que eu falei agora? Oi? O que que eu acabei de explicar para o senhor? Hum, O senhor tem o direito de ficar em silêncio, né? uhum. Se eu fizer pergunta e o senhor não responder, o senhor pode fazer isso? Pode. Onde? Então, mesmo se eu perguntar, se a doutora, se o advogado, se os jurados fizerem perguntas, o senhor não é obrigado a falar se não quiser, tá bom? Uhum. O que que aconteceu naquele dia, senhor Álvaro? Eu tava no campo, eu tava sentado, tinha acabado de chegar lá em cima no barzinho no Rio do Tigre, e o André tava bebendo. Porém, que ele chegou e do nada ele sentou do meu lado e eu conversava com o tal do Lequinho, mas demais, né? Eu com o Lequinho, esse André era muito amigo meu e ele do nada olhou pra mim e falou que ia me matar. E eu peguei e falei pra ele, falei, André, larga a mão disso, o que que você tá falando coisa dessa? Ele falou, vou te matar. E porém ele saiu correndo pra casa dele. E eu desci pra minha casa, eu falei, eu vou embora. O André tá muito louco e eu não bebo. E eu tava sãozinho, nunca tomei. Aí quando tu vê, eu desci pra casa, quando não, eu entrei pra dentro do portão de casa, que eu tava na cozinha, ele gritou eu na rua. Xingou eu de nome feio, palavrão, coisa que a minha mãe não é. Pra mim sair lá fora e me deu um branco na hora ali, um zoom, eu saí. E o fato foi entre o portão de casa, na rua, meia meia. Ali ele foi com a faca pra me matar mesmo, porém que a faca dele caiu até no chão. Ali meu pai saiu, gritou pra entrar pra dentro, o que aconteceu? Tá, e daí? Aí só foi isso dali, eu entrei pra dentro ali e não vi mais nada ali. O que que aconteceu, do que ele foi, quem levou ele. Foi feito um exame sobre o André que mostra que ele teve lesões, ferimentos de faca. E ele mostrou aqui também hoje. O senhor sabe explicar? Sei, foi o momento que eu saí com a foice na mão e dei Ah, uma gorpada de foice nele. foi o Entre o senhor. portão, Uhum. E uma só? eu dei uma só, que eu me lembro, eu puxei uma só. Onde que o senhor acertou? Eu não me lembro, eu não sei pra que rumo, que eu, na raiva ali, que ele me xingou, chamou minha mãe de uma coisa que a minha mãe não é, me deu um branco, eu vi uma foice no chão, na reta lá, peguei a foice e
acertei pro rumo nele lá e não sei pra que lado, mas foi entre o portão de casa na rua. Ele pulou dentro do quintal, dentro do portão da minha casa, ele chegou a abrir o portão de casa. Mas o senhor acertou o André com essa foice. E eu acertei porque no outro dia eu fiquei sabendo do boato dele, que ele tava no hospital. Tá, e ele estava armado também? Não entendi muito bem. Ele tava armado, ele tava com a faca na mão, porém que a faca dele caiu no chão ali. A faca dele, uns tempos, ficou jogada no quintal de casa ali. Tá, e quanto tempo depois disso que o senhor deu esse golpe de foice nele? O senhor demorou, o senhor demorou para acertá-lo com essa foice ou foi no mesmo momento? Eu dei uma acertada nele, não sei, porém que eu fiquei sabendo no outro dia que acertou. Eu dei essa acertada nele, meu pai começou a gritar, eu para entrar para dentro, porque aí minha mãe começou a chorar, dando desespero. Aí eu entrei por dentro, ali, dali pra ali, eu não vi ele mais. Eu não tipo assim, eu não vi ele contato, tipo, o que aconteceu no outro dia que eu fiquei sabendo do boato dele. Tá. Tinha uma criança lá também? Tinha o Lequinho, porém que o Lequinho não tava com nós lá embaixo, o Lequinho tava lá em cima. O Lequinho tinha conversado comigo, né? Eu com o Lequinho era amigo. Eu comprava as coisas pra mim, tava com o Lequinho. A acusação diz que o senhor estava batendo numa criança lá. E o André teria reagido a isso. Isso aí é coisa da cabeça dele, porque jamais eu ia bater numa criança. Eu não tinha momento de bater numa criança. Ele foi lá brigar comigo falando que eu tava batendo. No outro dia eu fiquei sabendo desse boato, que ele falou que eu tava batendo no Lequinho. Porém que eu nunca ponhei a mão no Lequinho, jamais eu ia pôr a mão numa criança. Tá. Eu não tinha motivo, porque eu gostava muito de conversar com ele, o Lequinho. Tá certo. Mais alguma coisa que o senhor se lembre desse dia? Não, só lembro disso mesmo, que ele desceu, falou que ia me matar, ia descer, que ia me matar e saiu correndo para pegar uma faca. Quando disso eu fui embora. Tá bem. Vou passar a palavra à doutora promotora agora. Doutora? Obrigada, excelência. Bom dia, Álvaro, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Álvaro, ele chegou a ir com a faca para cima do senhor? Não consegui entender bem ali o que aconteceu. Foi com a faca. Foi lá para me matar lá na minha casa. Aí ele entrou para dentro do quintal de casa, eu tava dentro já tava lá na cozinha. Eu tava aí, ele começou a me gritar, chamar minha mãe de nome, que a minha mãe nunca foi, de palavrão feio. Aí aquilo lá doeu em mim, e ainda, porém, eu ainda falei, vai embora, rapaz, larga a mão disso, você tá tonto. E ele falou, vem aqui que você é homem, que você tava batendo uma criança. Eu falei, rapaz, momento nenhum. Aí ali, eu peguei uma foice, deu um branco em mim, eu peguei uma foice e dei uma foiçada nele, mas não sei que rumo, porque ele tava dentro do quintal de casa ali, ele viu a foice, foi querer vir pra cima de mim com a foice, com a faca, aí ele foi afoiçado entre o portão e a rua, meia. Porém que eu nem saí pra rua pra afoiçada nele. Eu fiquei pra dentro de casa. Tá, e a faca caiu no chão. E a faca caiu no chão. E daí quando o senhor acertou ele com a foice, ele saiu correndo? Como é que foi? Ele caiu, ali no momento eu não vi. Eu não vi na hora ali mais, porque eu entrei pra dentro daí, depois disso eu entrei pra dentro, que a minha mãe começou a chorar, meu pai esquentou a cabeça e eu entrei pra dentro. Porém que meu pai tava até dormindo. Meu pai saiu de pijama correndo pra fora. Então, mas na hora ali que o senhor deu o golpe, ninguém viu? Não, eu no momento não vi, não. Na hora ali que eu tinha gente ali com ele na hora. Porém, tinha um tal de Franciel, parece que ele chegou a levar ele tirou ele dali, mas eu não cheguei a reparar quem que é que levou ele embora. Dali, no momento que eu fiz isso, eu fui embora. Uhum. O senhor já tinha tido algum problema com o André antes? Nunca, nós era de mais amigo. Ele andava na garupa da moto minha, eu andava com ele. Nós era de mais amigo. Uhum. E ele bebia? Tinha o costume de beber? Ele bebia, usava droga, ele fumava as porcarias dele. E nesse dia o senhor sabe se ele bebeu, usou droga? Bebeu porque eu tinha chegado um pouco, eu tinha passado na porta do bar, eu tava com a minha moto, eu tinha passado um pouco no bar para ir embora direto, eu vi ele bebendo. Uhum. Só para eu entender ali, Álvaro, porque eu fiquei bem na dúvida, porque no processo consta que teria sido uma situação que teria ocorrido no campo ali, mas depois o André, quando foi ouvido, ele falou que vocês estavam jogando futebol, depois ele foi para o bar beber, e depois ele voltou para o campo. O senhor sabe me dizer como é que foi aí? Isso aí que ele falou é mentira, porque eu nunca joguei bola, eu nunca gostei de jogar bola. E eu não tava esse dia no campo. Não tava, tinha acabado de passar no bar na hora que ele tava bebendo. Aí eu peguei, fui pra minha casa, aí eu voltei, tomei um banho, voltei a pé. Cumprimentei ele normal, que ele era amigo meu, ele já tava tonto. Ele bebia pinga, esse dia parece que ele tinha até bebido pinga, bebido cerveja. E eu sentei do lado dele, e como vi, apareceu o Lequinho, cumprimentei o Lequinho, fiquei conversando com o Lequinho ali, que ele era mais amigo meu.
E ali do nada o André olhou pra mim e falou pra mim que ia me matar. Falou, ó, eu vou te matar. Aí eu falei pra ele, mas sai fora, que essas conversas. Ele só falou isso e saiu correndo pra casa dele. E porém eu desci embora. Eu falei, o André tá muito doido. E desci pra minha casa, porém que ele foi até a minha casa. Tá. Me xingou, chamou minha mãe, me fez, eu tava na cozinha. Aquilo lá doeu em mim, que jamais da minha mãe nunca ia acontecer. Tá. Aí foi aonde aconteceu esses golpes. Tá, e só para eu entender aqui, quando ele foi ouvido também, ele falou que lá não hoje, tá? Que hoje ele falou que ele não se lembrava, mas quando ele foi ouvido numa outra oportunidade, Álvaro, ele falou que ele estava no bar e tinham 5 outras pessoas com ele. O senhor se lembra se tinha mais alguém? Se o Lequinho estava com ele? Porque ele falou que estava o senhor e o Lequinho no bar. O senhor já disse que não estava, né? Esse aí eu não me lembro, que na hora que eu passei, o Lequinho não tava com ele, não. Não estava com ele, não. O Lequinho era amigo dele? E eles conversavam bem também. Conversavam bem também. O senhor não teve nenhum problema com o Lequinho nesse dia, assim, chamar a atenção dele por algum motivo? Nunca teve problema com o Lequinho, nunca. Uhum. O senhor tinha tido algum problema com a polícia antes desse fato, seu Álvaro? Não. Sabe se o André tinha problema? Que o senhor falou que ele usava droga, né? Sabe se ele tinha tido algum problema com a polícia aí por conta disso? Não, isso também eu não me lembrava se ele tinha problema. Uhum. Por, tipo, das partes dele, essas coisas, ele nunca tocou em assunto. Nunca tocou em assunto. Quando ele foi ouvido também numa outra oportunidade, ele falou que o senhor chegou a pedir desculpa para ele. O senhor chegou a pedir desculpa? No momento que eu cheguei, depois eu cheguei a pedir desculpa para ele, sim. Uhum. Daí depois Falei desculpa. Uhum. E daí o senhor não teve mais nenhum problema com ele? Não, nós nunca teve problema essa vez. Foi o primeiro problema que nós teve, foi essa vez, que ele tava tonto, que foi na porta de cá, nós nunca teve problema, ele era de mais amigo meu. Tá. Só um pouquinho, tá? Só vou procurar aqui um processo. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Ver se o senhor consegue me ajudar. Não tá falando aí, né? Tá. Antes disso, eu vou te fazer uma pergunta. Consta aqui na denúncia que o senhor só não matou o André porque ele desmaiou e foi atendido. Isso aconteceu mesmo? O senhor queria matar ele? Não tinha intenção nenhuma, nem de brigar com ele. Mas o que me ofendeu de eu brigar com ele foi as palavras que ele falou e julgou me xingou. Eu tava dentro de casa, porém que eu saí do campo. Uhum. Na hora que ele me falou que ia me matar, que eu saí correndo, ele saiu correndo para pegar uma faca, eu falei, ele tá tonto, amanhã nem conversa. Eu falei, o que essas conversas dele me matar? Porém, eu fui embora para minha casa. Uhum. Entrei para dentro da minha casa e ele foi na porta da minha casa, começou a xingar eu, falou uns palavrão da minha mãe, me ofendeu e foi aonde que aconteceu esse fato. Uhum. Álvaro, o senhor foi submetido a um exame, né? O senhor lembra? Aí em Minas Gerais mesmo. O senhor lembra? Ter feito um exame com médico e tudo? Uhum. Tá. Daí aqui consta que o senhor tem quadro psicótico e retardo mental. O senhor toma algum medicamento? Tomo. Toma. O que o senhor toma? O senhor se lembra? Não lembro o nome do remédio, mas eu tomo. Uhum. É medicamento controlado? O senhor só pode pegar se Controlado. tiver receita médica? Só receita médica, só. Tá. O senhor toma isso faz tempo? Faz tempo, desde meus, eu acho que desde meus 6 anos de idade, meu pai mais ou menos sabe que idade mais ou menos que eu tomo. Uhum. O senhor não pode ficar sem o medicamento? Não. Não. O senhor faz o tratamento aí agora em Minas? Uhum. Na hora que na hora que acaba o remédio, aí eu vou atrás, eu corro atrás. Tá. Uhum. Tá certo, Álvaro. Muito obrigada, tá? Eu já estou satisfeita. Obrigada, Excelência. Obrigado, doutora. Defesa? Sim, Excelência. Boa tarde, Álvaro. Tudo bem? Desculpa, bom dia. Tudo bem? Álvaro, só para a gente entender o contexto aqui. A hora que ele foi atrás de você com a faca na mão ali, eu queria entender assim, você ficou com medo que ele entrasse com aquela faca na sua casa e fizesse algum mal para você e para tua família ou não?
Não, porém que, igual eu expliquei, ele falou que ia me matar, eu fui embora. Ali o que me ofendeu foi as palavras que ele me xingou minha mãe, falou uma coisa que a minha mãe nunca foi, entendeu? E eu saí pra fora da porta e falei pra ele, larga a mão disso. E ele insistiu, foi aonde que deu um branco em mim. Ali eu já não pensei, que eu já tava, daí estressei das palavras que ele falou, foi aonde que foi a gorpada de foice que eu dei nele. Tá, E caiu a faca entre o portão. Foi com a faca pra me matar mesmo. Uhum. E essa, Uma coisa que- e essa foiçada, você deu pra matar ele ou só pra ele ir embora e pra ele parar de encher o saco? Não, eu pensando nem de dar foiçada nele ali na hora. E aí, quando deu esse branco, eu acertei essa foice nele e entrei pra dentro de casa ali. Então você não queria matar ele? Não queria, não tinha pensamento nem de brigar com ele, eu não tinha pensamento. E ele que foi até no portão de casa. Alguma vez na tua vida, Álvaro, você machucou alguém? Você já bateu em alguém alguma vez? Não, nunca. Essa foi a única vez? Foi a primeira, a única vez que eu briguei. Aí depois que você foi embora pra ir pra Minas Gerais, nunca mais teve problema nenhum com ninguém? Nunca mais. Até hoje, graças a Deus. Você, tipo, se considera, apesar da sua deficiência intelectual, assim, digamos assim, você se considera perigo para a sociedade? Você acha que você causa perigo para alguém ou não? Não, Você se considera uma pessoa boa, de paz? de paz, porém que na onde eu moro no bairro, que todo mundo gosta de mim. Entendi. Eu estou satisfeito, Excelência. Obrigado, doutor. Jurados, uma pergunta? Não? Ok. Muito obrigado, Álvaro. Obrigado. Doutores, pode encerrar. Yara.